Olá! Hoje eu vou falar com vocês como sentir-se bem na sua própria companhia. Se você já se sente bem consigo próprio, você já conquistou uma grande vitória. Se não, vamos conversar um pouquinho que eu vou te mostrar como que a gente pode chegar lá. A gente vive num mundo meio estranho. Por quê? As pessoas valorizam as outras pelo que elas ganham, pelo que elas possuem, pelas roupas que elas vestem, pelas casas que elas vivem, pelos carros que elas dirigem, pelas férias que elas se proporcionam. A gente vive uma vida muito consumista, muito materialista, em que tudo é impulsionado para você comprar mais e mais. Só que para você comprar mais e mais, você tem que trabalhar mais e mais. A gente também recebe a influência das redes sociais, que nos dão um prazer muito grande. Quem não gosta de ficar vendo no Facebook ou no WhatsApp ou outras redes assim, te dá um prazer, mas ela é muito nociva, ela espalha uma energia de ódio, porque ela te leva a um imediatismo, você passa a querer as coisas assim, tudo mastigado, e ela faz com que você não consiga adiar uma gratificação, a um certo imediatismo, que é muito comum na cultura de hoje, em que a gente vive numa era super conectada, super povoada, em que é uma geração que vive só para si, para o seu individualismo, é uma geração do usar e descartar, o prazer imediato. Você percebe que tudo isso é uma vida superficial e que te leva a não refletir sobre o que está acontecendo. Você fica tão engolfado pelo mundo que você acaba esquecendo e se desconectando de si próprio. E isso acaba afetando muito o seu relacionamento com você próprio e com os outros. Olha, você não sentiu em algum momento da tua vida aquela sensação de vazio, de como se alguma coisa estivesse faltando, como alguma coisa assim de não estar bem consigo mesmo e precisar fazer alguma coisa para melhorar? Se você sentiu isso, esse vídeo é para você. Como médico e palestrante, eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que estava comentando comigo que estava vivendo um momento muito turbulento na sua vida. Ela trabalhava num local e ela sentia assim que tinha muitas responsabilidades, tinha muita pressão no trabalho. Fora situações familiares que também estavam deixando a pessoa um pouquinho incomodada. E foi recomendado para essa pessoa, para ela passar alguns dias num spa. Porque lá teria a possibilidade de experimentar uma certa quietude, uma certa paz. Ela foi para esse spa e à medida que ela tinha muitas atividades, e uma das atividades ela ia entrar numa banheira de hidromassagem. E foi interessante que essa banheira era num pequeno cubículo com água bastante quente, com jatos que massageavam o corpo de uma forma muito agradável. Depois de 5 minutos a pessoa estava sentindo assim um entusiasmo, ela estava tão feliz, parecia que ela estava no paraíso. Ela chegou para o atendente e falou: olha que sensação agradável, eu não podia imaginar que fosse tão bom, tão benéfico para mim. E para surpresa dela, o atendente disse, só que teria que ficar mais 25 minutos na banheira. Ela voltou para aquela água quente, agradável, e à medida que os minutos passavam, ela começou a sentir aquilo cada vez mais intolerável, parecia que cada minuto que passava era uma eternidade. E ela, porque ela não tinha o que fazer, não tinha para onde olhar, não tinha o que observar, não tinha uma música para ouvir, não tinha com quem conversar. Enfim, ela estava sentindo que não estava bem daquele jeito. E ela foi se retirando da banheira. E novamente o atendente chegou para ela e falou: olha, nós temos ainda mais
15 minutos, porque é muito importante que você cumpra esse período, porque para a eficácia do tratamento e para você passar para uma outra fase do tratamento, seria interessante você completar esse período. Eu te pergunto, o que aconteceu com essa pessoa, o que aconteceu com qualquer um de nós que passasse por uma sensação semelhante? Você se entretém na leitura, na televisão, no celular, ou em alguma atividade física, ou ouve alguma música, você fica tão concentrado nessas atividades que você se distrai de todas as outras coisas, inclusive de você mesmo. Então, quando todos os divertimentos são eliminados, você é deixado numa situação de ficar consigo próprio, com a sua condição humana. E muitas vezes essa condição, te incomoda, te aflige. Foi interessante que essa pessoa que estava na banheira comentou comigo que quando ela ficou, que ela disse assim, quando eu fiquei em comunhão comigo mesmo, eu comecei a sentir que o quanto que eu era ciumento, o quanto eu era ressentido com pessoas que desfrutavam de sucesso, o quanto eu me ofendia e quanto eu desejava me vingar quando alguma situação me incomodava, ou quando brotavam impulsos em mim que acabavam me atrapalhando, tanto a mim quanto a outras pessoas. Era como se, me veio na cabeça como se eu tivesse numa sala em que eu tivesse com uma pessoa que eu não gostava e eu não via a hora de me livrar daquela pessoa, como se eu mostrasse quem realmente eu era, as pessoas automaticamente me rejeitariam. Quando você reflete conscientemente sobre você mesmo, na tentativa assim de tentar descobrir o que está acontecendo com você, ou quando você quer melhorar, você está tomando uma atitude e uma postura espiritual diante da vida. A espiritualidade é uma experiência de crescimento, não cabe posturas e atitudes negativas. A espiritualidade, quando você está subindo a rua Ministro Rocha Azevedo, que é uma rua aqui em São Paulo, que dá na Avenida Paulista, ela é uma subida tão íngreme que quando você é obrigado a parar, o teu carro vai cada vez indo mais para baixo. E é interessante que assim é com a espiritualidade. Se você perde a motivação, você fica inclinado aos teus desejos físicos, aos teus confortos, e você fica muito mais submisso a isso do que a uma experiência de crescimento. Os especialistas notaram que a base biológica da espiritualidade, ela está localizada no lobo frontal do cérebro. E é interessante que o corpo humano e o cérebro, eles estão tão avançados, e o cérebro, que nós sabemos que nós utilizamos uma pequena porcentagem do total do que ele é capaz, ele gera sentimentos muito bons para a vida e para a espiritualidade. Sentimentos de compaixão, sermos solidários, identificarmos-nos com os outros, ser bondoso, valorizar a dignidade e o respeito à figura humana. Todos esses benefícios que a espiritualidade nos proporciona, além dos benefícios para a própria saúde. Espiritualidade é ser feliz, é você ficar feliz com aquilo que você tem e com quem você é. O que eu vou dizer para vocês é muito importante. Aprenda a relaxar, aprenda a se aquietar. Não deixa o mundo te envolver de tal maneira que você olha para o mundo só para o que está acontecendo lá fora. Existe um olhar também para dentro em busca do que é invisível. Pare de reunir informação que vem lá de fora e começa a reunir informação que vem de dentro de você, porque é lá que você vai encontrar aquilo que realmente você precisa. A meditação tem sido objeto de estudos a nível científico dos
benefícios que ela causa para a saúde física, mental, e o quanto aumenta o poder de concentração, fazendo com que você evite aquela sensação de esquecimento e falta de tempo para tudo. Outra situação que te conecta é a oração, é conversar diariamente com o Criador, louvando e enaltecendo e reverenciando esse poder superior que te proporciona uma ligação e, além de tudo, uma submissão a Ele, de modo que você possa pedir, falar: tá me doendo, tô aflito, quero sair dessa situação, e ao mesmo tempo você poder agradecer por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você conquistou durante a sua vida. Isso é uma grande vitória. Portanto, olha, eu vou ficar muito feliz de você se inscrever no meu canal e compartilhar, curtir e poder dividir dúvidas e informações, porque na verdade você consegue se sentir bem consigo próprio quando você pratica, e vai ser bom para você e para todos aqueles que te rodeiam. Até lá!